Assista só comigo esse testemunho que vai abalar a sua fé, irmãos. Era uma sexta-feira por volta das 19 horas, quando eu cheguei em casa depois de mais um dia de trabalho. Meu filho, na época com 17 anos, já estava na sala, sentado no sofá, com aquele olhar vazio, aquele jeito de quem não quer nem conversar. Eu senti o coração apertar, porque já fazia semanas que ele não pisava mais na igreja. Mãe, eu não vou lá na igreja, não adianta insistir, ele tinha dito na semana anterior, com uma firmeza que me doeu mais do que qualquer palavra. Eu não discuti, não gritei. Só baixei a cabeça e fui pro meu quarto. Dobrei os joelhos e comecei a orar. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Meu filho está se perdendo, está andando por caminhos que não são teus. Mas eu sei que o Senhor não desiste de ninguém. Puxa ele de volta, Senhor. Mesmo que seja como um peixe fisgado, puxa ele para ti. E sabe, irmãos, Deus ouviu o anzol da graça e o caminho da rebeldia. Meu filho tinha começado a frequentar a praça com os amigos. Não eram mais influências no sentido de roubar ou fazer coisas muito erradas, mas eram do mundo. Música alta, conversas que não edificavam, risadas que não vinham do coração. Ele tinha trocado o silêncio da igreja pelo barulho das ruas. Trocado a palavra de Deus pelas piadas sem graça, pelas coisas que não têm valor eterno. Uma noite, depois de um culto, uma irmã se aproximou de mim e disse: Irmã, Deus me mostrou uma coisa sobre o seu filho. Ele é como um peixe que já foi fisgado pelo anzol da graça. O anzol tá preso, e Deus vai puxar na hora certa. Eu não entendi direito na hora, mas guardei aquelas palavras no coração. Os dias foram passando, e meu filho só se afastava mais. Até que um dia ele chegou em casa com umas manchas no braço. É nada, mãe, deve ser alergia, ele falou. Mas eu conhecia aquele tipo de ferida. Era fogo selvagem. A doença que veio como um chamado. Aquilo foi se espalhando rápido. Primeiro o braço, depois as costas, o peito. Ele começou a sentir dores fortes queimando por dentro. Os médicos receitaram remédios, pomadas, mas nada adiantava. As bolhas estouravam, a pele descascava e o cheiro, irmãos, era insuportável. Uma noite ele não aguentou mais. Mãe, me leva num centro espírita. Lá eles vão me curar. Meu coração gelou. Filho, você sabe que isso não é de Deus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Mas ele insistiu. Não adianta, mãe. Na igreja ninguém me curou. Eu não discuti. Só falei, se é isso que você quer, eu vou com você. Mas saiba uma coisa, Deus está vendo tudo. No meio das trevas, a luz de Deus. Chegamos naquele lugar, e logo que entramos, uma mulher veio até ele e começou a passar as mãos no corpo dele. De repente ela parou, olhou para mim e disse: essa doença não é para ser curada aqui. Tem alguém maior do que eu que não deixa eu ver o passado desse menino. Ele tem uma marca que não é minha. Eu tremi. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Glória a Deus, eu pensei. O Senhor está mostrando o seu poder até aqui. Quando saímos, meu filho estava mudo. Não falou nada no caminho de volta. Só quando chegamos em casa, ele sentou na cama e começou a chorar. Mãe, eu estava errado. Eu estava fugindo de Deus, e ele não me deixou. O batismo que mudou tudo. No domingo seguinte, ele foi para a igreja. Não foi fácil, porque as feridas ainda doíam, mas ele foi. Quando o irmão anunciou o batismo, ele levantou a mão. Eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. Quando ele desceu na água, irmãos, algo aconteceu. Não foi só o batismo, e foi como se uma corrente se quebrasse. Ele saiu das águas tremendo, não de frio, mas de poder. E sabe o que ele falou? Mãe, eu vi uma vara verde. Uma vara verde brilhando na minha frente. Eu soube na hora, era o Espírito Santo. Deus estava confirmando que ele tinha perdoado, curado e selado a vida do meu filho. A cura que veio aos poucos, mas veio. Não foi do dia para a noite. As feridas ainda doíam, as marcas ainda estavam lá. Mas cada dia era uma vitória. Ele começou a congregar direitinho, a participar dos cultos, a servir a Deus. E as feridas foram secando, foram sumindo. Hoje ele está aqui comigo firme na igreja, batizado no Espírito Santo, falando em línguas, servindo ao Senhor. As marcas, Deus não deixou nenhuma, nem na pele nem na alma. A lição que Deus nos ensina. Irmãos, Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está perdido, que não tem mais jeito, Ele está lá puxando o anzol da graça. Às vezes Ele usa até a doença, até o sofrimento, para nos trazer de volta. Mas tem uma coisa que eu aprendi nisso tudo. A oração de uma mãe dobrada em joelhos é mais poderosa do que qualquer feitiço, qualquer centro, qualquer coisa desse mundo. Enquanto os teus joelhos estiverem dobrados, Deus vai ouvir. E outra coisa, Deus não faz barganha com o homem.
Se você tá pensando em negociar com ele, em dizer Senhor, eu vou se o Senhor me der isso ou aquilo, esquece. A obediência não é negociação, é entrega. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje minha família tá restaurada. Meu filho tá firme. E eu só tenho a agradecer. Se você tá passando por uma luta, se tem um filho se afastando, um marido, uma esposa, não desista. Dobre os joelhos. Ore. Confie. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando Ele terminar, não vai sobrar marca nenhuma. Glória a Deus. Aleluia. Fica firme, irmão. Não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. O peso da restauração, a vida depois do milagre. Irmãos, eu podia terminar aqui, falando só da vitória, da cura, da família restaurada. Mas a verdade é que depois que Deus faz um milagre na vida da gente, a batalha não acaba. Ela muda de forma. E eu quero contar para vocês como foi isso, porque muitos pensam que depois da bênção é só alegria. Mas não é bem assim. Aprovação da fidelidade. Agora que você tá bom, o que vai fazer? Quando eu saí daquele centro espírita com o corpo ainda ardendo, mas com a certeza de que Deus tinha me livrado, eu pensei, agora vai ser fácil. Mas não foi. O primeiro domingo depois da cura, eu cheguei na igreja e muitos irmãos vieram me abraçar, chorando, dando glória a Deus. Mas tinha um irmão, um cooperador mais velho, que me olhou nos olhos e falou: Irmão, Deus te curou. Mas a pergunta agora é, você vai ficar? Aquilo me marcou. Porque é fácil servir a Deus quando a gente tá no fundo do poço, quando a gente precisa dele. Mas e quando a tempestade passa? E quando a saúde volta? E quando a família tá bem? É aí que o inimigo bate mais forte. Os primeiros meses foram de luta contra a memória. Toda vez que eu passava na frente daquele centro espírita, o coração acelerava. Às vezes eu sonhava com aquelas vozes, com aquele cheiro de velas apagadas. Mas eu aprendi uma coisa: o diabo gosta de nos lembrar do passado para nos roubar o futuro. Um dia eu contei isso pro cooperador, e ele me falou: Irmão, quando vier essa lembrança você fala assim, Jesus já pagou por isso. Não tem mais dívida. E canta um hino, porque o louvor é a arma que o diabo não suporta. E foi o que eu fiz. Toda vez que vinham aquelas imagens, eu começava a cantar baixinho, glória, glória, aleluia, ao Cordeiro Imaculado. E aos poucos, aquelas vozes foram perdendo a força. 2. A família, a restauração não é instantânea. Meu filho voltou para a igreja, sim, mas não foi do dia para a noite que tudo se ajeitou. Ele ainda tinha dúvidas. Uma vez, ele me perguntou: Pai, por que Deus deixou eu me afastar tanto? Por que Ele não me segurou antes? Eu não tinha resposta. Só podia dizer o que eu sabia. Filho, Deus não nos força. Ele nos chama. Às vezes a gente precisa sentir o gosto do mundo para entender que só nele a gente acha paz. A minha esposa também passou por provas. Ela tinha orado tanto, chorado tanto, que quando viu a mudança, ela até desconfiou. Será que é para durar? Mas Deus foi fiel. Hoje ela é uma das irmãs mais firmes da igreja. Todo domingo, ela tá lá na primeira fila com a Bíblia aberta, orando pelos jovens. 3. O serviço, Deus te curou para quê? Um dia, o irmão que é ancião na nossa congregação me chamou e falou: Irmão, Deus te livrou do fogo, te curou, te deu uma segunda chance. Mas isso não foi só para você. Foi para você servir. Eu não entendi direito na hora. Mas então ele explicou: Você passou por coisas que muitos irmãos aqui nunca vão passar. Você sabe como é a dor de um filho se afastar. Você sabe como é a luta contra a doença. Você sabe como é o desespero de quem está preso nas trevas. Então, agora, você tem que usar isso para ajudar os outros. Foi aí que eu comecei a visitar os enfermos. Não só para orar por eles, mas para dizer: eu sei como é. Eu já estive aí. Mas Deus é fiel. Ele não desiste. E sabe o que aconteceu? Deus começou a usar a minha história para tocar outras vidas. Tinha um irmão que estava com câncer, desanimado, achando que não tinha mais jeito. Eu sentei do lado da cama dele e contei como Deus me livrou do fogo selvagem. No domingo seguinte, ele estava na igreja, fraco, mas firme. Tinha uma irmã cujo filho tinha se envolvido com drogas. Ela chorava todo o culto. Eu e minha esposa fomos na casa dela, oramos com ela. E hoje aquele jovem está batizado, servindo a Deus. Deus não tira a gente do vale só pra gente ficar bem. Ele tira pra gente ser um farol para quem ainda está no escuro. 4. As tentações de voltar atrás. Não vou mentir, o inimigo não desiste fácil. Uma vez, um antigo amigo meu daquele tempo da praça me encontrou na rua e falou: E aí, velho? Sumiu, hein? Vamos tomar uma? Eu senti aquele cheiro de cerveja, aquela música alta, e por um segundo, foi como se o tempo voltasse.
Mas então eu lembrei da minha esposa orando de joelhos, do meu filho pequeno me olhando com esperança e falei: não, irmão, eu não posso. Deus me livrou e eu não vou voltar para trás. O cara riu e falou: tá bom então. Quando você cansar de ser santinho, me procura. Mas eu já tinha aprendido: quem serve a Deus não cansa. Quem cansa é quem vive para si mesmo. Outra vez eu estava passando por uma prova no trabalho e o desânimo bateu. Eu pensei: será que vale a pena? Será que Deus está mesmo me vendo? Mas aí eu lembrei daquela noite no centro espírita, quando o Espírito falou: hoje de manhã eu tive dentro do inferno, mas a oração da Senhora me guardou. Se Deus me guardou lá, Ele não ia me abandonar agora. 5. A marca que ficou, mas não é visível. Hoje, quando eu olho para o meu corpo, não tem nenhuma cicatriz do fogo selvagem. Deus apagou até a última marca. Mas tem uma coisa que ficou: um fogo no coração. Um fogo para servir. Um fogo para orar. Um fogo para não deixar ninguém se perder como eu quase me perdi. Porque, irmãos, a maior tragédia não é cair. É cair e não ter ninguém para estender a mão. E hoje, pela graça de Deus, eu sou essa mão. A mensagem final: não desista. Deus não desistiu de você. Se você está lendo isso e pensa: mas o meu caso é pior, eu te digo: não existe caso perdido para Deus. Se o seu filho se afastou, ore. Se você está doente, confie. Se você já tentou de tudo e nada deu certo, tente Deus. Porque Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para desistir. Ele é o Deus que fisga o peixe nas águas mais fundas e puxa para fora. E quando Ele te puxar, não volta para a água. Fica firme, porque a obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Fica firme, irmão. A batalha é grande, mas a vitória é certa. 6. O dia em que a água falou. Depois que eu saí daquele centro espírita, não tive dúvida. Precisava voltar para a igreja. Mas não era só entrar e sentar no banco. Eu sabia que tinha uma conta a acertar com Deus. Naquela semana, o irmão que liderava os jovens me chamou num canto depois do culto. Ele não me julgou, não me envergonhou. Só perguntou: irmão, você já pensou em se batizar? Eu baixei a cabeça. Sabia que era o próximo passo, mas o medo ainda apertava o peito. Irmão, eu não sei se estou pronto. Ele pôs a mão no meu ombro e falou baixo, como se só eu precisasse ouvir: ninguém está pronto. A gente se prepara na obediência. Deus não olha para você e diz: esse aí tá 100%. Ele olha e diz: esse aí tá disposto, ponto. Aquilo me quebrou. Não era sobre merecer, era sobre entregar. 7. O batismo, quando o céu se abriu. Marcamos o batismo para um domingo de manhã. Eu não dormi na noite anterior, não por ansiedade, mas por uma expectativa que doía de tão real. Cheguei cedo na igreja. O tanque já estava cheio, e o irmão que ia batizar me olhou e disse: hoje você vai nascer de novo. Quando eu desci aqueles degraus, a água estava fria, mas não gelou meu coração. Pelo contrário, era como se cada passo afundando na água fosse um peso saindo das minhas costas. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, eu te batizo. No segundo que minha cabeça mergulhou, ouvi um som. Não era a água. Não era a voz humana. Era como um vento forte, mas dentro de mim. E quando eu saí debaixo d'água, a primeira coisa que saiu da minha boca não foi ar. Era uma língua que eu nunca tinha falado. O irmão segurou meu braço porque eu estava tremendo. Não de frio. Era Deus enchendo o que estava vazio. E ali, molhado, com os cabelos pingando, eu entendi. Aquela era a marca que Deus queria em mim. Não as cicatrizes do fogo selvagem, não as lembranças da praça, não as mentiras que eu tinha acreditado. Era o selo do Espírito Santo. 8. A prova que veio depois, e como Deus venceu. Mas o adversário não gosta de ver ninguém livre. Uma semana depois do batismo, a coceira voltou. Não era o fogo selvagem, não. Era algo pior, a dúvida. Será que foi tudo ilusão? Será que eu realmente mudei? E se Deus não me aceitou de verdade? Eu comecei a evitar os cultos. Não por rebeldia, mas por vergonha. Achava que se eu voltasse, todo mundo ia ver que eu ainda era o mesmo. Até que uma noite, sozinho no quarto, eu abri a Bíblia sem nem saber onde. Meus olhos caíram em 1 João 3h20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Aquilo foi como um soco no peito. Não era Deus me rejeitando. Era eu me sabotando. No domingo seguinte, eu entrei na igreja com a cabeça baixa. Mas quando o coro começou a cantar Glória a Deus nas alturas, algo aconteceu. Eu vi a vara verde de novo. Dessa vez, não estava na mão de ninguém. Estava crescendo do chão, bem no meio da igreja. E enquanto eu olhava, ela se transformou numa cruz. Ninguém mais viu. Só eu. Mas foi o suficiente.
Deus estava me dizendo: eu não te salvei para você viver na dúvida. Eu te salvei para você viver na cruz. 9. O reencontro que mudou tudo. Tempo depois, minha mãe me chamou no quintal. Ela estava com um envelope na mão. Filho, isso aqui é seu. Dentro, tinha fotos minhas de quando eu era criança. Em uma delas eu estava de short, sem camisa, brincando no quintal. E no meu peito, bem claro, uma marca redonda como uma moeda queimada. Mãe, o que é isso? Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água. Você não lembra? Você tinha uns 4 anos. Um dia, você estava brincando perto do fogão, e a panela de óleo quente caiu em cima de você. A gente te levou pro hospital, e os médicos disseram que ia ficar uma cicatriz feia. Mas em uma semana não tinha mais nada. Só essa marca pequena. Eu segurei a foto com a mão tremendo. Aquilo não era uma queimadura. Era a marca do anzol. Deus tinha me fisgado muito antes de eu me perder. E agora, depois de tudo, eu entendia. Ele nunca tinha solto a linha. 10. Hoje, o anzol na minha mão. Hoje eu sou cooperador de jovens na igreja. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu sei o que é ser um peixe fisgado. Quando vejo um jovem se afastando, eu não julgo. Eu oro, porque eu sei que Deus não desiste. Às vezes eles me perguntam: irmão, como você tem tanta certeza que Deus existe? Eu sorrio e mostro o peito, porque aqui não tem cicatriz. Mas aqui dentro, e aponto pro coração, tem a marca dele. E quando eles duvidam, eu conto a história do anzol, do fogo, da vara verde, da graça que não larga. 11. A última palavra que não é minha. Se você tá lendo isso e pensa, mas o meu caso é diferente, eu te digo, não é. Se você tá doente, Deus é médico. Se você tá perdido, Deus é pastor. Se você tá com medo, Deus é paz. Se você tá com vergonha, Deus é perdão. Ele não te fisgou para te soltar. E quando você pensar em desistir, lembre-se, tem um anzol na sua vida. Pode ser uma dor, uma luta, uma marca que você não entende. Mas aquele anzol não é para te machucar, é para te puxar para fora. Então fica firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. 12. O anzol que não solta e a rede que nos une. Eu poderia terminar aqui. Poderia fechar com um amém e deixar vocês com essa certeza: Deus não desiste. Mas hoje, enquanto eu escrevo isso, tem um detalhe que não posso guardar só para mim. Porque essa história não é só minha. É de uma família. É de uma igreja. É de um Deus que não trabalha sozinho. Você já parou para pensar por que a mãe daquele jovem não desistiu? Por que ela não gritou, não xingou, não fez escândalo quando o filho falou que não ia mais na igreja? Porque ela sabia de uma coisa: a batalha não era dela. Era do Senhor. Mas tem mais. Ela também sabia que não estava sozinha. 13. A igreja que ora em silêncio. Todo domingo, depois que o filho saía, ela ia para a igreja. Não chorava no meio do culto. Não contava para todo mundo. Mas tinha 2 irmãs, aquelas que sentam sempre no mesmo banco, que conhecem a dor uma da outra sem precisar falar, que sabiam. E toda semana, depois da ceia, elas se encontravam no fundo do salão, perto da porta dos fundos. Dobravam os joelhos. E oravam. Não era oração alta. Não era grito. Era suspiro. Senhor, puxa esse anzol. Não deixa soltar. Uma vez, uma delas sonhou. Sonhou com um rio. E no meio do rio, um peixe grande lutando contra a linha. Mas a linha não arrebentava. E do outro lado, uma mão segura, não puxando com força, mas só segurando. Quando ela contou para a mãe do jovem, a mãe só balançou a cabeça. É assim que Deus faz. Ele não arrebenta a gente. Ele espera a gente cansar de lutar. E foi assim, até o dia em que o peixe parou de puxar. 14. O dia em que o anzol virou rede. Quando aquele jovem voltou doente, quebrado, mas voltando, não foi só a mãe que viu. A igreja inteira viu. E sabe o que aconteceu? Ninguém falou. Eu não falei? Ninguém falou. Demorou, hein? O que aconteceu foi isso. No primeiro domingo que ele voltou depois do culto, o irmão mais velho, aquele que já tinha visto muita coisa, que já tinha orado por muitos filhos pródigos, se aproximou. Não deu sermão. Só estendeu a mão. E falou: filho, você tá em casa. E casa não é lugar para ficar sozinho. Naquela noite, depois da reunião, 5 jovens, aqueles que ele tinha deixado para trás quando foi pro mundo, foram até ele. Não com reprovação. Com um convite. Irmão, a gente tá indo na casa do fulano amanhã para fazer um estudo. Você vem? Ele foi. E ali, entre um café e uma Bíblia aberta, ele entendeu uma coisa. O anzol que o fisgou não era para ele ficar pendurado sozinho. Era para ele fazer parte de uma rede.
Porque Deus não salva só para tirar do fogo. Ele salva para colocar no serviço. 15. A marca que ficou, e a que sumiu. Hoje aquele jovem é cooperador. Não é pastor, não é pregador famoso. É aquele irmão que senta do lado de quem tá fraco, que ora com quem tá doente, que conta para quem tá duvidando. Eu já estive onde você tá. E olha onde Deus me trouxe. As marcas do fogo selvagem? Sumiram. A pele ficou lisa. Os médicos falam em remissão espontânea. Mas tem uma marca que não sai. Todo ano, no aniversário do dia que ele voltou para a igreja, a mãe dele faz uma coisa: pega um anzol velho daquele de pesca enferrujado e coloca em cima da Bíblia, na mesa da sala. E fala: isso aqui é para ninguém esquecer, Deus não desiste. E a gente também não. 16. A última visitação que não foi a última. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Aquela noite no centro espírita, quando o homem falou você não tem cura, teve mais um detalhe. Quando o jovem saiu de lá tremendo com a alma em frangalhos, ele foi andando sem rumo, até que chegou numa praça. A mesma praça onde ele tinha ficado tantas vezes, ouvindo música alta rindo dos crentes. Mas dessa vez a praça estava vazia, e no meio dela tinha um banco. Um banco simples, de madeira. E em cima do banco, uma Bíblia. Ele olhou para os lados. Não tinha ninguém. Abriu a Bíblia. E sabe o que estava escrito, bem no versículo que estava marcado? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Não teve voz. Não teve anjo. Só uma Bíblia aberta num banco de praça, como se alguém tivesse deixado para ele. Ele pegou, guardou, e foi para casa. No dia seguinte, ele foi na igreja. 17. O que a gente aprende quando é um peixe fisgado? Se você tá lendo isso e pensa, mas e se eu soltar a linha? E se eu não aguentar mais? Eu te digo, Deus não depende da sua força. Ele depende da sua graça. E a graça dele é como aquele anzol. Quando mais você luta, mais ela segura. Se você tá doente, lembre-se, o anzol tá te puxando pra cura. Se você tá perdido, lembre-se, o anzol tá te guiando pra casa. Se você tá com medo, lembre-se, o anzol tá te seguindo pra te dar paz. E quando você achar que não tem mais jeito, olha pra trás. Tem uma igreja orando. Tem uma mãe de joelhos. Tem um Deus que não tira os olhos de você. Porque a história não termina quando o peixe é fisgado. Termina quando ele vira pescador. 18. A oração que a mãe ainda faz. Todo dia, antes de dormir, aquela mãe ainda faz a mesma oração. Senhor, se ainda tem algum filho meu por aí que tá lutando contra o anzol, não solta a linha. Puxa devagar, mas não solta. E sabe o que é mais lindo? Ela não ora só pelos filhos dela. Ela ora por você. Porque na congregação cristã no Brasil, ninguém é peixe sozinho. A gente é rede. A gente é família. A gente é corpo. E quando o membro sofre, todo mundo dobra os joelhos. 19. A última palavra que é a primeira. Se você tá lendo isso e ainda não entrou na água do batismo, eu te pergunto. O que você tá esperando? Esperando ficar perfeito? Ninguém fica. Esperando entender tudo? Ninguém entende. Esperando não sentir mais dor? A dor é o anzol. Mas tem uma coisa que eu sei. Deus não te chamou para você ficar na beira do rio, olhando a água. Ele te chamou para pular. E quando você pular, você vai ver que a linha que te segurou não era para te prender. Era para te levar para casa. 20. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho não seja só uma história. Que seja um chamamento. Que seja uma certeza. Que seja um anzol na sua vida. Porque se Deus fez isso comigo, um homem miserável teimoso, que já esteve no fundo do poço, ele pode fazer com você. Só não solta a linha. Fica firme. A obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia!